Meu nome é Denise Carter, e sou uma professora de ensino fundamental de 47 anos de Minneapolis. O que estou prestes a compartilhar com vocês é meu testemunho de experiência de quase morte do que aconteceu quando Jesus me mostrou 3 orações simples que podem paralisar demônios, diabos e Satanás. Eu literalmente vi como essas 3 orações simples podem paralisar todos eles. Mas antes de começarmos, por favor, me diga de onde você está ouvindo. Será bom nos sentirmos mais próximos, mesmo que estejamos fisicamente separados. Além disso, não se esqueça de curtir e comentar o que você achou desse testemunho de experiência de quase morte. Vamos ter uma discussão justa e aberta para que possamos aprender uns com os outros neste canal. Divirta-se ouvindo. Aconteceu em 7 de janeiro de 2021. Eu estava dirigindo para casa depois do concerto de Natal da nossa escola, onde meus alunos da 4ª série tinham acabado de se apresentar. As estradas estavam geladas, e apesar da minha direção cuidadosa, um caminhão perdeu o controle na rodovia e bateu no meu carro. A última coisa de que me lembro foram os faróis ofuscantes vindo em minha direção, depois o som ensurdecedor de metal esmagando metal, e então tudo ficou escuro. Os médicos do North Memorial Hospital me disseram mais tarde que eu estava clinicamente morto por 4 minutos e 27 segundos. Meu coração parou completamente, e eles quase desistiram de tentar me reanimar. Mas o que pareceu meros minutos no tempo terreno pareceu uma eternidade no reino espiritual. O que experimentei durante esses momentos transformou completamente minha compreensão da guerra espiritual que nos cerca todos os dias. Quando minha consciência deixou meu corpo, experimentei pela primeira vez o que só posso descrever como uma profunda ausência de peso. Não era como flutuar na água, era como se a própria gravidade tivesse deixado de existir. A dor física do acidente desapareceu instantaneamente, substituída por uma sensação de completa liberdade do meu corpo terreno. Eu podia ver meu corpo quebrado abaixo, cercado por paramédicos trabalhando freneticamente para salvar minha vida. Mas, estranhamente, não senti mais nenhum apego a ele. O que aconteceu a seguir me abalou profundamente. À medida que meu espírito se elevava acima da cena do acidente, tomei consciência de 2 forças distintas no reino espiritual, forças que eram invisíveis aos meus olhos terrenos, mas agora eram cristalinas. Uma irradiava luz pura, calor e amor, a outra era escura, fria e cheia de malícia. Foi então que entendi o que a Bíblia quer dizer quando diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, Efésios 6:12. O reino espiritual era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Vi seres das trevas se movendo pelo nosso mundo, apegando-se aos medos, dúvidas e ansiedades das pessoas. Eles não eram apenas conceitos abstratos, eram entidades reais, trabalhando incansavelmente para destruir a esperança e a fé. Observei com horror enquanto eles sussurravam mentiras nas mentes das pessoas, alimentando sua depressão, amplificando suas ansiedades e aprofundando seus vícios. Vi como essas forças das trevas operavam de maneiras diferentes. Algumas eram como sombras pesadas, pressionando as mentes das pessoas com depressão e desesperança. Outros eram como vozes sussurrantes, alimentando constantemente pensamentos de ansiedade e medo. Outros ainda eram como correntes, prendendo as pessoas a vícios e hábitos destrutivos. O que mais me chocou foi ver como essas forças trabalhavam juntas, coordenando seus ataques a pessoas desavisadas. Mas então algo extraordinário aconteceu. No meio desse campo de batalha espiritual, Jesus apareceu para mim. Sua presença era diferente de tudo o que eu poderia ter imaginado, amor puro e autoridade irradiando de seu ser. A escuridão se espalhou com sua aproximação e, naquele momento, entendi por que os demônios tremem ao seu nome. Sua aparência não era o que a maioria das pessoas esperaria, ele não se parecia com as pinturas que vemos nas igrejas. Sua presença era aterrorizante e reconfortante,
poderosa, mais gentil, autoritária, mais amorosa. Denise, ele disse, eu te trouxe aqui para mostrar a realidade da batalha que se desenrola ao redor dos meus filhos. Mas, mais importante, quero te dar armas que ajudarão outros a se libertarem das correntes do inimigo. Jesus falou comigo, não com palavras como as conhecemos, mas diretamente ao meu espírito. O que ele revelou em seguida foram 3 orações específicas, mas elas não eram apenas palavras para serem repetidas sem pensar. Cada oração era uma chave que desbloqueava o poder divino, projetado para atingir e desabilitar estratégias específicas do inimigo. Jesus me mostrou como essas orações, quando ditas com fé e entendimento, paralisariam as forças demoníacas e quebrariam seu domínio sobre a vida das pessoas. Primeiro, Jesus começou me mostrando o verdadeiro poder do seu nome. Esta primeira revelação não era apenas sobre dizer Jesus como uma palavra, era sobre entender e exercer a autoridade que seu nome carrega. Ele me mostrou como o reino espiritual reage quando seu nome é falado com fé verdadeira. Eu testemunhei demônios literalmente paralisados, incapazes de continuar seus ataques quando confrontados com a autoridade de seu nome. Ele me revelou que quando oramos declarando sua autoridade, isso cria uma onda de choque espiritual que os demônios não conseguem suportar. Então Jesus me deu esta oração específica. Na autoridade de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, cujo nome está acima de todo nome, declaro seu poder quebrado. Todo principado, todo poder, todo governante das trevas deve se curvar diante do nome de Jesus. Sua designação contra mim e meus entes queridos é encerrada pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é Senhor sobre esta situação, esta mente, este corpo, esta família, este lar. Sua influência é paralisada por sua autoridade, e você deve fugir. Jesus me mostrou que esta oração, quando falada com compreensão de sua autoridade, cria uma barreira que as forças das trevas não podem penetrar. Observei como almas perturbadas encontraram paz quando esta oração foi declarada sobre elas, enquanto a ansiedade e o medo se dissolviam diante de sua autoridade. Então, em um instante, ele me levou por várias cenas, mostrando-me como seu nome funcionava em diferentes situações. Vi uma pessoa lutando contra uma ansiedade severa, espíritos das trevas pairando ao redor dela, alimentando seus medos. Quando o nome de Jesus foi falado com verdadeira compreensão e fé, esses espíritos não conseguiram se manter firmes. Eles ficaram como seres paralisados, incapazes de continuar seu tormento. Jesus me mostrou quantos crentes usam seu nome casualmente, sem entender seu poder. Ele revelou que quando realmente entendemos que seu nome representa toda a sua autoridade, toda a sua vitória sobre a morte e o inferno, e todo o seu poder presente, esse nome se torna como um raio espiritual que detém as forças demoníacas em seus rastros. Ele me mostrou uma visão da minha própria vida, momentos em que a ansiedade e o medo me dominaram. Vi como os demônios tiraram vantagem dos meus momentos de fraqueza, mas também vi como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse entendido a autoridade que tinha no nome de Jesus. Foi como assistir a 2 versões diferentes do meu passado, uma em que lutei sozinho e outra em que permaneci firme em sua autoridade. Meu nome, ele comunicou ao meu espírito, não é uma palavra mágica. É uma declaração de autoridade. Quando você o fala, está invocando tudo o que eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que derrotou a morte e o inferno. É por isso que os demônios tremem em meu nome. Eles se lembram de sua derrota na cruz. Eles se lembram do túmulo vazio. Eles sabem que em meu nome, eles não têm escolha a não ser fugir. Ele então me mostrou situações específicas onde seu nome tem poder especial. Eu vi pessoas lutando contra uma depressão severa, o tipo que faz você se sentir como se estivesse se afogando na escuridão. Quando falavam seu nome com entendimento de sua autoridade, era como assistir a luz atravessar as nuvens de tempestade mais escuras. Os demônios alimentando essa depressão não conseguiam manter seu controle.
Eu testemunhei como seu nome quebra o poder do vício. Jesus me mostrou cenas de pessoas lutando contra vários vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos de azar. Quando eles realmente entenderam a autoridade em seu nome e o falaram com fé, as forças demoníacas que alimentavam esses vícios ficaram paralisadas. Não era mais apenas sobre força de vontade, era sobre autoridade espiritual. Mas Jesus deixou claro, não era sobre volume ou repetição. Não era sobre gritar Jesus repetidamente. Era sobre entender e acreditar na autoridade suprema que seu nome carrega. Ele me mostrou como até mesmo um Jesus sussurrado, falado com verdadeira fé e entendimento, tinha mais poder do que orações gritadas sem fé. A segunda revelação foi ainda mais profunda. Jesus me lembrou de Lucas 10:19, mas ele não apenas citou, ele me mostrou o que isso significava no reino espiritual. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ele me mostrou algo mais profundo, como essa autoridade não era apenas sobre proteção, mas sobre ativamente amarrar e restringir a atividade demoníaca. Nesta segunda revelação, Jesus me deu esta oração. Pelo poder dado a nós em Cristo Jesus, eu amarro todo espírito das trevas que tenta trabalhar nesta situação. Assim como Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, eu exerço essa autoridade agora. Eu amarro todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de vício, nomeie o problema específico. Você está amarrado pelo poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influenciar, incapaz de enganar. Eu declaro suas atribuições nulas e sem efeito pelo sangue de Jesus. Eu observei no reino espiritual como essa oração, quando dita com fé, literalmente criava restrições espirituais em torno de forças das trevas, impedindo-as de realizar suas missões destrutivas. Eu vi crentes caminhando pela vida cercados por ameaças invisíveis, o que a Bíblia chama de serpentes e escorpiões, mas aqueles que entendiam sua autoridade em Cristo andavam ilesos. Essas não eram criaturas físicas, mas forças espirituais que perderam seu poder quando confrontadas com crentes que entendiam sua autoridade dada por Deus. Jesus me mostrou quantos cristãos vivem muito abaixo de seus privilégios espirituais, inconscientes da autoridade que possuem. Eu vi pessoas lutando contra a depressão, vício e medo, lutando essas batalhas com força humana quando tinham acesso ao poder divino. Partiu meu coração ver tantos crentes vivendo como pobres espirituais quando na verdade eram filhos do Rei. Ele me revelou que essa autoridade não é conquistada, é herdada. Assim como um príncipe ou princesa herda sua autoridade em virtude de seu nascimento real, os crentes herdam sua autoridade espiritual por meio de seu novo nascimento em Cristo. O problema não é que não temos autoridade, é que não entendemos ou exercemos a autoridade que já temos. Jesus me mostrou cenas da vida das pessoas onde elas enfrentavam ataques espirituais. Eu vi quão diferente essas situações se desenrolavam quando os crentes entendiam sua autoridade versus quando não entendiam. Aqueles que conheciam sua autoridade em Cristo permaneceram firmes, ordenando que as trevas fugissem. Aqueles que não entendiam sua autoridade se tornaram vítimas de circunstâncias que eles poderiam ter ordenado ao mudar. Meus filhos, ele disse, não precisam implorar pela vitória. Eu já a conquistei. Eles não precisam implorar aos demônios para irem embora. Eles têm autoridade para ordená-los a irem. O mesmo poder que me ressuscitou dos mortos vive neles, mas eles devem crer e agir de acordo com isso. Ele me mostrou como essa autoridade funciona em situações práticas. Eu vi pessoas enfrentando ataques de pânico, mas em vez de serem sobrecarregadas, elas permaneceram em sua autoridade dada por Deus e ordenaram que o espírito do medo fosse embora. Eu observei como as pessoas confrontadas com a tentação exerciam sua autoridade para quebrar seu poder. Essas não eram pessoas superespirituais,
Eram crentes comuns que simplesmente entendiam e exerciam sua autoridade em Cristo. A terceira revelação foi a mais profunda. Jesus me mostrou o poder vivo da Palavra de Deus. Mas isso não era apenas sobre ler ou memorizar as Escrituras, era sobre empunhá-las como uma arma na guerra espiritual. Vi como cada palavra que procede da boca de Deus cria ondulações no reino espiritual, como a escuridão não pode resistir à luz de sua verdade. Ele me lembrou de como ele usou as Escrituras para derrotar Satanás no deserto e me mostrou como podemos usar a palavra de Deus como uma arma e um escudo. A oração que ele revelou foi: está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me ama. Toda a palavra de Deus é pura, e sua verdade é meu escudo. Declaro essas verdades sobre minha vida, minha mente, minha família e minhas circunstâncias. Toda mentira do inimigo é exposta e destruída pela verdade da palavra de Deus. Sua palavra é uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho, e nenhuma escuridão pode vencê-la. Quando Jesus me mostrou essas orações, ele também revelou algo crucial sobre seu uso. Estas não são fórmulas mágicas, ele explicou. São declarações de verdade que ativam leis espirituais que eu já estabeleci. Seu poder não está nas palavras específicas, mas na fé e autoridade com que são ditas, e no sangue que derramei na cruz. Ele me mostrou quão crucial é o arrependimento antes de se envolver em guerra espiritual. O pecado não confessado, ele revelou, cria lacunas em nossa armadura espiritual que o inimigo pode explorar. Sempre comece com um coração limpo, ele instruiu. Então, algo extraordinário aconteceu. Jesus me mostrou vislumbres de como essas orações seriam usadas no futuro. Vi pessoas se libertando de depressão de longo prazo, famílias sendo restauradas, vícios sendo quebrados e o medo perdendo o controle sobre mentes perturbadas. Mas ele também me mostrou a oposição que essas orações enfrentariam. O inimigo tentará desencorajar seu uso, Jesus alertou. Ele trará dúvidas, ceticismo e até mesmo zombaria. Mas lembre-se do que você viu aqui. Lembre-se da realidade desta batalha e do poder que dei aos meus filhos para vencer. Ele me mostrou casos específicos em que as Escrituras, faladas com fé, agiram como uma espada cortando a escuridão espiritual. Vi pessoas se libertando da depressão, ansiedade e vício quando aprenderam a manejar a palavra de Deus de forma eficaz. Não era sobre quantidade, até mesmo um único versículo, totalmente acreditado e declarado com fé, era o suficiente para fazer os demônios fugirem. Jesus me mostrou como a palavra de Deus funciona no reino espiritual. Quando alguém fala as Escrituras com entendimento e fé, é como liberar uma explosão de luz na escuridão. Os demônios não podem discutir com a palavra de Deus, eles têm que se submeter a ela. Vi como diferentes versículos tiveram efeitos específicos no reino espiritual, como diferentes ferramentas projetadas para diferentes tarefas. Ele revelou quantos crentes tratam a Bíblia como meramente um livro de bons conselhos ou registros históricos, perdendo seu poder como uma arma espiritual. Minha palavra, ele disse, é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Não são apenas letras em uma página, é poder espiritual liberado pela fé. Mas Jesus também me mostrou algo crucial que muitos crentes perdem, a importância do arrependimento. Ele revelou como o pecado não confessado cria lacunas em nossa armadura espiritual, dando aos demônios pontos de apoio em nossas vidas. Vi quantas pessoas tentam se envolver em guerra espiritual enquanto abrigam pecados ocultos, e como isso compromete sua autoridade. Observei como as pessoas lutavam com ataques espirituais persistentes, sem perceber que a causa raiz era o pecado não resolvido em suas vidas. Jesus me mostrou como o arrependimento genuíno, não apenas sentir pena, mas realmente se afastar do pecado, fecha essas lacunas espirituais e restaura nossa plena autoridade nele.
Ele me mostrou como o pecado dá aos demônios direitos legais para operar em nossas vidas. É como deixar uma porta aberta em sua casa espiritual. Não importa o quanto você os ordene a sair, eles têm o direito de ficar até que a porta seja fechada por meio do arrependimento. Esta foi uma revelação séria que me fez entender por que algumas orações parecem não ser atendidas. Ao absorver essas revelações, Jesus me deu um mandato pessoal. Ele me disse que eu estava sendo enviado de volta para compartilhar essas verdades com os outros. Ele me mostrou quantos de seus filhos estavam sofrendo desnecessariamente, lutando batalhas espirituais sem entender as armas que ele havia fornecido. O peso dessa responsabilidade se instalou profundamente em meu espírito. Então, tão repentinamente quanto começou, senti-me sendo puxado de volta para o meu corpo. O retorno foi chocante, a dor voltou correndo, e a visão espiritual cristalina desapareceu. Mais tarde, descobri que a equipe médica conseguiu reiniciar meu coração, me trazendo de volta da morte clínica. Meu médico principal me disse que era nada menos que um milagre. Vários órgãos começaram a parar de funcionar e, por todo o entendimento médico, eu não deveria ter sobrevivido. O processo de recuperação foi longo e difícil. Fiz várias cirurgias e meses de fisioterapia. Mas a cura física não foi nada comparada à transformação espiritual pela qual passei. Tudo o que aprendi durante aqueles momentos com Jesus começou a remodelar minha compreensão da guerra espiritual. Antes de terminar meu testemunho de EQM, deixe-me compartilhar com você exatamente como usar essas 3 armas espirituais que Jesus me revelou. O poder de seu nome na prática. Ao usar o nome de Jesus, é crucial entender que não se trata da palavra em si, mas da autoridade que ela carrega. Primeiro, reserve um tempo para meditar sobre quem é Jesus, sua vitória sobre a morte, sua autoridade suprema sobre toda a criação e seu poder e posição atuais à direita do Pai. Esse entendimento constrói sua fé na autoridade de seu nome. Ao enfrentar um ataque espiritual, fale seu nome com esse entendimento. Por exemplo, quando a ansiedade atacar, não diga Jesus repetidamente como um mantra. Em vez disso, declare algo como: em nome de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ordeno que esse espírito de medo saia. Ou diga a oração exata que Jesus me ensinou antes. Na autoridade de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, cujo nome está acima de todo nome, declaro o seu poder quebrado. Todo principado, todo poder, todo governante das trevas deve se curvar diante do nome de Jesus. Sua designação contra mim e meus entes queridos é encerrada pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é Senhor sobre esta situação, esta mente, este corpo, esta família, este lar. Sua influência é paralisada por sua autoridade, e você deve fugir. Já vi isso funcionar inúmeras vezes. 2. Andando em autoridade divina. Entender e exercer sua autoridade espiritual é como aprender a dirigir um carro, requer prática e confiança. Comece abraçando sua posição em Cristo. Você está sentado com Ele em lugares celestiais, Efésios 2:6. Esta não é apenas uma linguagem poética, é sua realidade espiritual. Quando você entende isso, você para de implorar a Deus para lutar suas batalhas e começa a exercer a autoridade que Ele já lhe deu. A prática leva à perfeição. Comece com pequenas situações. Quando pensamentos negativos vierem, não apenas os suporte, exerça sua autoridade. Diga algo como filho de Deus, revestido da autoridade de Cristo, ordeno que esses pensamentos cessem. Eu tenho a mente de Cristo. Ou diga a oração exata que Jesus me disse antes. Pelo poder que nos foi dado em Cristo Jesus, eu amarro todo espírito das trevas que tenta trabalhar nesta situação. Assim como Jesus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu exerço essa autoridade agora. Eu amarro todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade,
todo espírito de vício, nomeie o problema específico. Você está amarrado pelo poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influenciar, incapaz de enganar. Eu declaro suas atribuições nulas e sem efeito pelo sangue de Jesus. 3. Empunhando a palavra de Deus como uma arma. Esta arma requer preparação. Você não pode usar o que não conhece. Comece memorizando as principais escrituras que abordam suas batalhas específicas. Se você luta contra o medo, memorize 2 Timóteo 1:07. Se for depressão, memorize o Salmo 34:17. Se for um vício, memorize 1 Coríntios 10:13. Mas não apenas memorize, entenda o poder por trás dessas palavras. Quando você fala as escrituras, você não está apenas citando um texto antigo, você está liberando o poder criativo de Deus em sua situação. Ou diga a oração exata que Jesus me disse antes. Está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me ama. Toda a palavra de Deus é pura, e sua verdade é meu escudo. Declaro essas verdades sobre minha vida, minha mente, minha família e minhas circunstâncias. Toda mentira do inimigo é exposta e destruída pela verdade da palavra de Deus. Sua palavra é uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho, e nenhuma escuridão pode vencê-la. Agora, antes de usar essas armas, trate de qualquer pecado não confessado. Faça um inventário regular de sua vida. Peça ao Espírito Santo para revelar quaisquer áreas em que você tenha se comprometido. Quando ele lhe mostrar algo, não justifique ou minimize, arrependa-se imediatamente. Aprendi isso em primeira mão durante minha recuperação. Houve momentos em que minhas orações pareciam ineficazes, e o Senhor revelou que era porque eu estava abrigando falta de perdão em relação ao motorista do caminhão que me atropelou. Depois que me arrependi e escolhi perdoar, minha autoridade espiritual foi restaurada. Por meio dessa experiência, Jesus me mostrou que a guerra espiritual não se trata apenas de encontros dramáticos com o mal. É uma realidade diária que afeta todos os aspectos da vida, nossos pensamentos, emoções, relacionamentos e circunstâncias. As forças das trevas nem sempre aparecem de maneiras óbvias e aterrorizantes. Elas agem por meio de coisas sutis, como mentiras que lentamente destroem nossa fé. Há um medo que pode nos paralisar e nos impedir de entrar na vida que Deus quer para nós. Depois, há a dúvida, o tipo que nos faz questionar a bondade de Deus, especialmente quando a vida fica difícil. A depressão se insinua e rouba nossa alegria, enquanto a ansiedade nos rouba nossa paz. Os vícios podem tomar conta e nos prender, e a confusão muitas vezes obscurece nosso julgamento, dificultando saber o que é certo ou errado. Mas por meio das armas que Jesus revelou, temos autoridade sobre todos esses ataques. Durante minha EQM, Jesus também esclareceu vários equívocos sobre a guerra espiritual. Não se trata de volume ou emoção. Gritar com demônios não é o que nos dá vitória, é nossa autoridade em Cristo. 2. Não se trata de rituais ou fórmulas. O poder não está em palavras ou ações específicas, mas em nossa fé e compreensão de nossa autoridade. 3. Não é um poder que temos que ganhar. Essa autoridade é nossa herança em Cristo, só precisamos aprender a usá-la. 4. Não se trata de nós. Nossa autoridade vem somente de Cristo, estamos simplesmente exercitando o que Ele nos deu. O propósito dessas orações não é apenas para nosso conforto, é para o avanço do reino. À medida que aprendemos a andar em vitória, podemos ajudar outros a encontrar liberdade também. É por isso que Jesus me enviou de volta, para compartilhar essas verdades com o máximo de pessoas possível. Se você está assistindo isso, não é por acaso. Talvez você esteja lutando batalhas que parecem impossíveis de vencer.
Talvez você esteja exausto de tentar superar a depressão, a ansiedade ou o vício apenas com a força humana. Antes de ir, vamos orar juntos. Pai Celestial, venho a Ti no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado pela autoridade que nos deste por meio do Teu Filho. Oro por todos que assistem a este testemunho, que eles entendam o poder que tem no nome de Jesus. Ajude-os a permanecerem firmes na autoridade que Deus lhes deu e ensine-os a manejar a Tua palavra efetivamente contra todos os ataques do inimigo. Senhor, leve-os ao verdadeiro arrependimento onde for necessário e restaure sua plena autoridade espiritual em Cristo. Mostre a eles a realidade da guerra espiritual ao redor deles, mas, mais importante, mostre a eles a vitória que já é deles por meio de Cristo. Lidere o avanço em suas vidas. Deixe a depressão se dissipar, a ansiedade fugir e os vícios acabarem enquanto eles aprendem a usar essas armas espirituais de forma eficaz. Obrigado pela vitória que já é nossa por meio de Jesus. Em seu poderoso nome, amém. Lembre-se, seu avanço pode estar a apenas uma oração de distância. Permaneça firme no que Jesus providenciou e observe as forças das trevas fugirem diante de sua autoridade trabalhando através de você. Este testemunho não é apenas minha história, é um convite para entrar na autoridade espiritual que Jesus forneceu a todos os seus filhos. As mesmas armas que ele me revelou estão disponíveis para você. A mesma vitória que ele me mostrou é possível em sua vida. Pegue essas verdades, aplique-as e observe como o poder de Deus trabalha através de você para superar todo ataque espiritual. A batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. É hora de andar nela.